de hoje começa falando da avaliação do SUS no Brasil. Uma pesquisa do Conselho Federal de Medicina mostra o que as pessoas pensam do Sistema Único de Saúde. A maior reclamação é a demora para conseguir marcar ou fazer uma consulta, exame ou cirurgia. Entre os entrevistados, 18% deram nota 0 para o SUS. Além de todos os problemas apontados pela pesquisa, a saúde ainda sofre, segundo o Conselho Federal de Medicina, com a falta de competência de quem administra o setor. O Conselho afirma que nos últimos 12 anos, o governo deixou de usar 171 bilhões de reais que estavam disponíveis no orçamento. A obesidade é um dos maiores desafios de saúde pública no século XXI e o problema se torna ainda mais preocupante quando é detectado na infância. Só no Brasil, 1 a cada 3 crianças sofrem de obesidade infantil e o meio em que ela vive é o principal fator influente, o que pode gerar sérios problemas de saúde. Então, Tainá, as principais causas da obesidade infantil estão relacionadas à alimentação. Hoje em dia, as crianças consomem muito bebidas açucaradas. Que bebidas são essas? O refrigerante e as bebidas de caixinhas, Ou seja, muito açúcar. O excesso de açúcar, no nosso organismo gera picos de insulina. E essa insulina faz o quê? Que a gente estoca gordura no nosso organismo. Agora, qualquer criança que esteja um pouquinho acima do peso, ela já pode ser considerada obesa? Então, para a gente classificar uma criança obesa ou então no sobrepeso, é necessário a gente estar pegando os dados dessa criança e colocando na curva que a Organização Mundial da Saúde preconiza, que é o percentil. E as crianças são mais propensas a desenvolver esse problema? Então, o que influencia a obesidade e o sobrepeso é o meio que ela vive, O fator genético nem conta muito, é mais o meio mesmo que ela vive. Então é importante conscientizar os pais também, Com certeza, para a gente evitar a obesidade infantil, tem que conscientizar os pais de uma alimentação saudável. Quais são as consequências da obesidade? Então, a obesidade é excesso de gordura corporal. Essa gordura, ela pode causar o quê? Dor no joelho, hoje em dia as crianças queixam de dor no joelho, problema na coluna, asma, pressão arterial elevada, diabetes, São doenças o quê? Que eram em adultos e hoje em dia se encontram nas crianças, então realmente muito sério. Agora, doutora, essas gorduras também são importantes para o nosso organismo. Como saber classificar o que é bom e o que é ruim? Então, a gente classifica a gordura em 2 tipos, A gordura boa e a gordura ruim. A gordura ruim é a gordura saturada, a gordura trans. As gorduras boas são gorduras poliinsaturadas, que a gente encontra onde? Por exemplo, no abacate, nos peixes como o salmão, a sardinha, que contém ômega 3, que é importante, que diminui a inflamação do nosso corpo, e a obesidade é uma doença inflamatória. No azeite de oliva, são gorduras boas que as crianças devem consumir. Agora, além dos exercícios físicos, da reeducação alimentar que deve ter, existe algum outro cuidado, algum tratamento específico para cuidar desse problema? Olha, a gente trata mesmo na alimentação, É necessário mudar a alimentação, Uma alimentação saudável, ela proporciona um organismo saudável, A gente tem que focar mesmo na saúde. Dados comprovam que 40% a 70% das crianças que chegam à adolescência com obesidade se tornam obesas pelo resto da vida. Além de agregar problemas cardiovasculares e respiratórios, a doença também diminui o potencial de aprendizado. Um dos principais fatores é a falta de atividade física através da área tecnológica, Videogames, computadores. Agora, quando as pessoas chegam aqui com esse problema, tem algum exercício indicado? O exercício indicado é direcionado à realidade do aluno, principalmente exercícios aeróbicos, cardiovasculares. A gente sabe que varia também de acordo com o aluno, com o problema, o tempo, Mas tem uma média de tempo para que o aluno consiga perceber os benefícios? Então, os benefícios já vê na primeira semana da prática da atividade física regular, mas em média 6 meses em diante. E existe uma faixa etária certa, uma idade mínima para que a criança comece a praticar musculação? A questão da idade mínima é muito relativo. A primeira coisa é ter liberação do pediatra. O pediatra tem que ter liberação dele para a gente fazer a prescrição da atividade física. E, Joyce, a gente sabe que
a gente deve conscientizar também para que os pais tenham percepção, né, de que a obesidade não pode se tornar um problema comum, né, na infância. Isso, não, com certeza. Os pais são os principais incentivadores da prática da atividade física regular. Começa em casa a educação da prática. Comemorado no dia 11 de outubro, o Dia Mundial da Obesidade deste ano tem como tema Identifique para Combater. Os pais dificilmente identificam a obesidade na criança, por isso não previne o problema quando ela começa a engordar, fase em que é muito mais fácil de corrigir o problema. Entre os principais fatores que levam a esse não reconhecimento, segundo uma pesquisa, está o contexto cultural de que criança gordinha é sinal de criança saudável e pais obesos, pois quanto mais obesos são os pais, menos eles identificam o problema nos filhos. Um artigo de setembro deste ano sobre obesidade infantil constatou mais uma vez os riscos cardiovasculares que a obesidade traz. Segundo o estudo, uma criança com obesidade severa tem os mesmos riscos cardíacos de que um jovem adulto pode ter. Agora vamos falar de alimentos. Com tanto calor, as altas temperaturas exigem um cuidado especial em relação à conservação e manuseio dos alimentos. O ideal é que eles sejam consumidos logo após o preparo, pois o calor aumenta a velocidade de deteriorização e favorece a multiplicação de micro-organismos causadores de doenças, pois as bactérias se proliferam mais no calor e isso exige cuidados redobrados com a higiene. O local em que o alimento é armazenado também precisa estar em boas condições de refrigeração e limpeza. Geladeiras e freezers devem estar com as temperaturas reguladas e adequadas a cada tipo de produto. Alimentos perecíveis não devem permanecer em temperatura ambiente por mais de 2 horas e caso haja alguma alteração no sabor ou odor, o alimento deve ser descartado imediatamente. A qualidade da água consumida também é fundamental para evitar riscos de contaminação. As chamadas doenças transmitidas por alimentos são causadas pelo consumo de alimentos ou água contaminados. Previsão do tempo. Nessa quarta-feira, o tempo segue estável em grande parte do sudeste do Brasil por causa da atuação de uma massa de ar seco. Em Minas Gerais, o tempo deve ficar parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada no sul e Triângulo Mineiro. Tempo ensolarado parcialmente nublado no Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Nas outras áreas do estado, o dia será de tempo ensolarado e a umidade do ar continua abaixo de 30% no período da tarde sobre as regiões mineiras. Em Vazante, o tempo ficará de sol sem previsão de chuva, com temperatura mínima de 21 e máxima de 36 graus. O Corpo de Bombeiros de Patos de Minas encontrou no fim da manhã dessa última segunda-feira o corpo do adolescente de 15 anos que se afogou nas águas do rio Paranaíba. David Carvalho, natural de Paracatu, nadava na companhia de amigos no rio quando se afogou na tarde do domingo. A equipe do Corpo de Bombeiros deu início às buscas no fim da tarde de domingo, mas não foi possível localizá-lo naquele dia. As buscas reiniciaram na manhã de segunda-feira pela equipe do sargento Elivânio e durante 4 horas, os bombeiros realizaram mergulhos e buscas de barcos pelas margens do rio Paranaíba, próximo ao URT. Por volta do meio-dia, o corpo de David foi localizado no fundo do rio, a cerca de 30 metros do local onde ele desapareceu. Os bombeiros conduziram o corpo para as margens e aguardou os trabalhos periciais. Após o trabalho do perito da Polícia Civil, o corpo foi levado para o IML. Dezenas de fiéis participaram de uma missa seguida de procissão, encerrando as homenagens à padroeira de Nossa Senhora Aparecida nesta última segunda-feira. Na procissão, os fiéis saíram da igreja de Nossa Senhora, no bairro Serra Dourada, onde carregaram um andor enfeitado com flores que levava a imagem de Nossa Senhora Aparecida. A missa de encerramento da festa, que teve início no último dia 3 de outubro, foi conduzida pelo padre Antônio Eduardo, com a presença do padre Elcio Ferreira dos Santos, que é o pároco da paróquia de Nossa Senhora do Carmo, no bairro Novo Horizonte, e do padre Ricardo de Bessas Vieira, vigário paroquial da paróquia de Nossa Senhora da Lapa. A Santa Missa aconteceu ao lado da igreja, onde teve a presença de dezenas de fiéis. Uma missa em homenagem às crianças também foi celebrada durante a manhã. A violência contra mulheres e meninas é uma grave violação dos direitos humanos. Seu impacto varia entre consequências físicas, sexuais e mentais, incluindo a morte. Ela afeta negativamente o bem-estar geral das mulheres e as impede de participar plenamente na sociedade, além de afetar sua autoestima. Agredir mulher é crime e dá cadeia. Fomos para uma festa. Ele acabou falando que eu estava olhando para outro homem com interesse. Ele me convidou para uma viagem. Só eu e ele.
e mais ninguém. Ele sempre gostava de mostrar para os amigos que era o maioral. Tínhamos um relacionamento à distância e sempre foi tudo ótimo. A gente se conhecia e a gente ia em lugares refinados. Até certo dia eu pude perceber que ele estava me controlando. Ele sempre me dava tudo do bom e do melhor. Saímos para uma festa e comecei a perceber que ele ficava nervoso em meio a muita gente quando bebia. Era tudo perfeito, até o dia que decidimos morar juntos. Eu ficava trancada no apartamento. Perdi todo o contato com família e amigos. Ele controlava a minha rede social e meu celular. Perdi 20 quilos. No outro dia, ele levou o café da manhã e disse que estava arrependido. Eu só podia sair do quarto para comer. Para fazer outras coisas, por ciúmes, ele não deixava. Nos separamos e ficamos sem nos ver. Recebi várias ligações me ameaçando. Como morávamos muito longe, tínhamos um relacionamento por telefone e ele começou a ser muito grosso. Eu tinha medo, tinha vergonha das pessoas, pelas palavras dele. Ele sempre jogava na minha cara os presentes que me dava. Um amigo veio me cumprimentar e ele começou a me xingar de vagabunda. Eu tenho um filho e as coisas se tornaram cada dia mais difíceis. Todos os dias ele me insultava, me xingava e me humilhava, até que um dia ele começou a me agredir. E quando resolvi dar um basta nessa situação, ele começou a me chantagear e me ameaçar de morte. No outro dia, saímos à casa de um amigo, por ciúme ele me deu um tapa na cara. Quando saímos para comer, ele me empurrou na frente de todo mundo. Ele estava escondido na portaria do meu prédio, armado. Entrou à força e, por sorte, o porteiro bloqueou o elevador. Começamos a morar juntos e ele começou a duvidar de tudo que eu fazia. E teve um dia que ele me pegou com força pelo braço. Um dia estava conversando com um amigo dele. Então, por ciúmes, ele me agrediu com palavras e com uma surra. Fui ao banheiro. Ao sair, ele me deu um tapa muito forte, alegando que eu estava com outro. Veio a primeira agressão e eu não sabia como esconder. Ele começou a criticar o meu desempenho sexual e a minha aparência. Vivia dizendo que eu tinha outro. Ele me batia. No dia seguinte, ele se arrependia e chorava muito. Dizia que me amava e que não faria novamente. Eu não aceitei essa situação e denunciei. Hoje eu sou uma mulher muito mais feliz. Retomei antigas amizades e a minha família está constantemente comigo. Fiz várias viagens e com isso novas amizades. Voltei a estudar e voltei a trabalhar. Hoje eu sou uma outra pessoa. E você, mulher, que está passando pela mesma situação que eu passei e que todas nós passamos, denuncie. Vá à Delegacia da Mulher ou Disque 180. E no dia 11 de outubro, Vazante recebeu pela primeira vez a famosa Festa das Cores, que está correndo por todo o Brasil. O evento, que aconteceu no Ginásio Poliesportivo Municipal, ficou repleto de pessoas que aproveitaram essa festa que celebra a chegada da primavera. Nuvens de cores enfeitaram e deixaram o local ainda mais alegre e animado ao som de várias atrações musicais e com a presença de DJs que fizeram a realização dessa festa, que foi muito esperada por todos que lá compareceram. E por hoje é só. Para ficar por dentro de outras notícias, basta acessar o nosso site www.tvnoroeste.org. Muito obrigada pela sua audiência, tenham todos uma ótima noite e até amanhã.